O Peregrino, capítulo 11. Os peregrinos continuaram viagem até chegarem às Montanhas Aprazíveis, que pertenciam ao senhor daquela colina que mencionei antes. Logo começaram a subir as montanhas para ver os jardins e pomares, as vinhas e fontes d'água nas quais beberam e lavaram-se, servindo-se livremente das videiras. No alto dessas montanhas, encontraram pastores apacentando seus rebanhos à margem da estrada. Os peregrinos dirigiram-se até eles e, apoiando-se em seus cajados, como é comum fazerem os peregrinos cansados ao parar para conversar ao lado do caminho, perguntaram: A quem pertencem essas montanhas aprazíveis? E quem é o dono dos rebanhos que apacentais? Essas montanhas são de Emanuel e estão à vista da tua cidade. As ovelhas também são dele, e ele deu sua vida por elas. Este é o caminho para a cidade celestial? Sim, estais no rumo certo. E qual é a distância? Perguntou o cristão. É longe para qualquer um, menos para aqueles que de fato chegarão, respondeu o pastor. O caminho é seguro ou perigoso? Indagou o cristão. É seguro para aqueles a quem deve ser seguro, mas os transgressores deverão nele cair. Há neste lugar algum conforto para peregrinos abatidos e fatigados em sua jornada? Quis saber ainda cristão. O Senhor destas montanhas nos incumbiu de sempre receber bem os estrangeiros. Por isso, tudo o que há de bom neste lugar está à disposição de vós, afirmou o pastor. Vi ainda, em meu sonho, que quando os pastores perceberam que os forasteiros eram peregrinos, também lhes fizeram perguntas, às quais eles responderam conforme já haviam feito em outros lugares. Perguntas como: De onde sois? Ou como entrastes no caminho? E como conseguistes perseverar até aqui? Poucos haviam conseguido alcançar aquelas montanhas. Quando, porém, os pastores ouviram suas respostas e, tendo sido tocados, disseram com todo carinho: Bem-vindos às Montanhas Aprazíveis. Os pastores, cujos nomes eram Conhecimento, Experiência, Vigilante e Sincero, tomaram-nos pelas mãos e os conduziram até suas tendas, compartilhando com eles o que tinham à mão. Disseram aos peregrinos: Gostaríamos que ficasseis aqui durante algum tempo, para nos conhecermos melhor e também para que vos reconforteis com as boas coisas das montanhas aprazíveis. Os viajantes assentiram e afirmaram que seria um prazer ficar. Então foram todos descansar, porque já era muito tarde da noite. Vi, em meu sonho, que na manhã seguinte os pastores acordaram cristão e esperançoso e foram andar com eles pelas montanhas. Caminharam durante algum tempo, aproveitando a vista agradável em qualquer direção. Então os pastores se perguntaram: Vamos mostrar algumas maravilhas a esses peregrinos? Tendo concluído que sim, levaram-nos primeiro ao cume de uma colina chamada Erro, que era muito íngreme na face oposta, e lhes disseram para olhar para baixo. Cristão e esperançoso aproximaram-se e olharam o precipício, vendo no fundo vários homens despedaçados pela queda que sofreram. O que isso significa? Quis saber cristão. Não ouvistes falar daqueles que foram levados ao erro por terem ouvido Himeneu e Fileto sobre a ressurreição do corpo? Perguntaram os pastores. Sim, responderam os peregrinos. Pois bem, continuaram os pastores, esses que vedes no fundo do precipício são eles, e continuam até hoje não enterrados, como podeis constatar, como exemplo a outros para que tomem cuidado ao subir demais, ou ao chegar demasiadamente perto da beira desse precipício. E então, vi que os pastores levaram os peregrinos ao cume de outra montanha, cujo nome era Cautela, e lhes disseram para olhar ao longe. Ao fazer isso, perceberam vários homens perambulando entre os túmulos que lá havia. Notaram que os homens eram cegos, pois às vezes tropeçavam nas tumbas sem conseguir se desviar delas. O que significa isso? Questionou o cristão. Não vistes um pouco abaixo dessas montanhas
Uma escada que leva a um prado na margem esquerda da estrada? Perguntaram os pastores. Sim, disseram os peregrinos. Daquela escada, prosseguiram os pastores, sai uma trilha que leva diretamente ao Castelo da Dúvida, cujo dono é o gigante Desespero. E aqueles, disse um deles apontando para os túmulos ao longe, estavam em peregrinação, como vós, até chegarem à escada. E como o caminho é acidentado naquele trecho, escolheram ir pelo prado e foram aprisionados pelo gigante Desespero e lançados na masmorra do Castelo da Dúvida, onde, depois de um tempo em que permaneceram como prisioneiros, foram cegados e levados até aqueles túmulos, onde o gigante os deixou a perambular até hoje. Assim, o ditado do sábio foi cumprido: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Cristão e Esperançoso se entreolharam, e lágrimas subiram-lhe os olhos, mas eles nada disseram aos pastores. Então, em meu sonho, vi que os pastores os levaram a outro local, no sopé das montanhas, onde havia uma porta num dos flancos da colina. Eles abriram a porta e instruíram os peregrinos a olhar lá dentro. Eles assim fizeram, e viram que o interior da câmara era muito escuro e enfumado. Também pensaram ter ouvido o som do crepitar como do fogo e gritos de gente atormentada. Sentiram igualmente cheiro de enxofre. Que lugar é este? Indagou o cristão. É um atalho para o inferno, explicaram os pastores. Um caminho que os hipócritas seguem. Gente que, como Esaú, vendeu seu direito de primogenitura, ou que, como Judas, vendeu seu mestre, ou que, como Alexandre, blasfemou contra o Evangelho, ou que mente e dissimula, como Ananias e Safira, sua mulher. Vejo que todos eles eram peregrinos, como somos agora, não eram? Perguntou esperançoso. Sim, e assim foram durante muito tempo, disseram. Quanto avançaram em sua peregrinação até se perderem assim de modo tão miserável? Tornou a questionar esperançoso. Alguns foram além dessas montanhas, outros não tão longe, informaram os pastores. Ouvindo isso, os peregrinos disseram um ao outro: precisamos orar pedindo forças ao Poderoso. Sim, e precisareis usá-la quando a tiverem. A essa altura, os peregrinos desejaram continuar a viagem, e os pastores também concordaram que eles deviam assim proceder. Assim, caminharam juntos até o fim das montanhas. Os pastores disseram uns aos outros: se eles conseguirem usar nossa luneta, mostraremos aos peregrinos os portões da cidade celestial. Agradecidos, os peregrinos aceitaram o convite. Desse modo, os pastores os levaram ao cume de uma colina alta, chamada Clara, e lhes deram a luneta para olhar. Os viajantes tentaram olhar através das lentes, mas a lembrança da última coisa que os pastores lhes tinham mostrado deixou suas mãos trêmulas. Por conta disso, não conseguiram olhar fixamente. Mesmo assim, pensaram ter visto algo que parecia um portão e também vislumbraram um pouco da glória do lugar. Então, partiram cantando esta canção. Os pastores revelaram segredos, que de nós estão como que em degredo. Vem então até os pastores se quiseres ver coisas profundas ocultas, coisas do misterioso ser. Quando estavam para partir, um dos pastores lhes deu um papel com anotações sobre o caminho. Outro lhes disse para tomarem cuidado com o bajulador. O terceiro, para não dormirem no terreno encantado. O último lhes desejou a proteção de Deus. Então, despertei do meu sonho. E eu dormi de novo e voltei a sonhar. E vi os dois peregrinos descendo a montanha pela estrada rumo à cidade. Um pouco abaixo destas montanhas, à esquerda, ficava o país da Presunção. Essa terra era cruzada por uma estrada sinuosa que atravessava o caminho dos peregrinos. Ali, eles encontraram um rapaz lépido que provinha daquele país. Seu nome era Ignorância. Cristão perguntou a ele de onde provinha e para onde ia. Nasci naquela terra que fica à esquerda da estrada e estou indo para a cidade celestial, disse Ignorância. Mas como pretende entrar pelo portão caso lá encontre alguma dificuldade?
continuou a perguntar Cristão. Do mesmo modo que os outros. Mas o que tens para mostrar no portão para que lhe seja aberto? Quis saber Cristão. Conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido de acordo com ela. Pago o que devo a todos os homens, oro, jejuo, pago tributo, dou esmolas e deixei meu país para tomar o rumo que agora sigo. Mas não entraste pela porta estreita na estrada deste caminho, observou Cristão. Pegaste esse caminho pela estrada sinuosa, e por isso, temo eu, não importa o que penses de ti mesmo, quando o dia do juízo vier, serás acusado de ladrão e larápio, em vez de ser admitido na cidade. Cavalheiros, vós sois completamente estranhos a mim. Eu não vos conheço, retrucou Ignorância. Contentai-vos em seguir a religião do teu país, e eu seguirei do meu. Espero que tudo fique bem. Com relação à porta sobre a qual falaste, todo mundo sabe que fica muito distante daqui. Não posso imaginar que qualquer conterrâneo meu conheça o caminho até lá, ou sequer que se importe em conhecê-lo ou não, pois temos, como podeis ver, uma agradável alameda verdejante que sai do meu país e vem dar diretamente aqui. Cristão percebeu que o homem era um desses que se consideram sábios sem o ser, e sussurrou a Esperançoso. Há mais esperança num tolo do que nele, e acrescentou, e mesmo quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e diz a todos que é tolo. O que devemos fazer? Prosseguir com ele ou ir adiante, deixando-o para refletir sobre o que ouviu e então parar mais adiante para esperá-lo e ver se podemos ajudá-lo? Como resposta, Esperançoso recitou: que Ignorância pense agora para anuir sobre o que ouviu e não o deixemos repelir. Os bons conselhos para não continuar, a ignorar a maior coisa a conquistar. Deus fala, mas aqueles que compreensão não têm, jamais alcançarão a salvação. E acrescentou: não acho que seja bom falarmos tudo para ele de uma só vez. Vamos adiante, se quiseres, e conversaremos com ele mais tarde, se Ignorância for capaz de absorver o que temos a dizer. Assim, os dois continuaram, e Ignorância seguiu atrás. Quando abriram alguma distância sobre ele, entraram numa alameda muito escura, onde encontraram um homem a quem 7 diabos haviam amarrado com 7 cordas fortes. Ele estava sendo levado pelos demônios de volta à porta que os peregrinos haviam visto no sopé das montanhas. Ao testemunhar a cena, o bom Cristão e seu companheiro Esperançoso começaram a tremer. Enquanto os demônios carregavam o homem, Cristão olhou bem para ver se o conhecia e pensou que talvez fosse certo desviado que morava na cidade de Apostasia. Mas ele não conseguiu observar direito o rosto, pois o prisioneiro tentava esconder a face como um ladrão quando é exposto. Quando, porém, passou por eles, Esperançoso distinguiu, preso às suas costas, um papel com uma inscrição em que se lia: Professor libertino e apóstata condenável. Cristão então comentou com seu companheiro: agora me lembro de algo que me contaram sobre o que aconteceu com um bom homem por aqui. Seu nome era Pouca Fé, uma pessoa de bem que vivia na cidade Sinceridade. Aconteceu o seguinte: à entrada dessa passagem sai do portão largo uma alameda chamada Alameda do Morto, assim denominada por conta dos assassinatos que lá ocorrem com frequência. E estando esse Pouca Fé em peregrinação, como estamos agora, sentou-se aqui para descansar e acabou dormindo. Acontece que neste momento chegavam pela alameda provenientes do portão largo 3 fortes vigaristas, chamados Covardia, Desconfiança e Culpa. Os 3 eram irmãos. Vendo Pouca Fé, correram para abordá-lo. O bom homem estava acordando e levantando-se para retomar sua jornada. Os 3 se aproximaram e, com ameaças, ordenaram que ele se erguesse. Diante disso, Pouca Fé ficou branco como um pedaço de papel e perdeu as forças, tanto para fugir como para lutar. «Entrega a bolsa!» mandou Covardia. Mas Pouca Fé não se apressou, pois não queria perder seu dinheiro. Por isso, Desconfiança correu até ele e, enfiando sua mão no bolso da vítima, tirou de lá um saco de moedas de prata. «Ladrões! Ladrões!» gritou Pouca Fé. Culpa, então, acertou-o na cabeça com um porrete que tinha na mão.
O golpe derrubou Pouca Fé, que caiu no chão e lá ficou, sangrando quase morto. Os assaltantes ficaram onde estavam por um tempo, mas, ouvindo que alguém chegava pela estrada e temendo que fosse certo Grande Graça, que vive na cidade da Boa Confiança, fugiram e deixaram o bom homem por conta própria. Depois de um tempo, Pouca Fé se recobrou e, levantando-se, saiu cambaleando pelo caminho. E essa é a história. Mas eles levaram tudo que ele tinha? Indagou Esperançoso. Não encontraram o lugar onde ele escondia suas joias, por isso as deixaram. Mas, conforme me disseram, o bom homem ficou muito aflito por causa de sua perda, pois os ladrões levaram grande parte do dinheiro que ele tinha para suas despesas. Só não levaram as joias, pelo que eu soube, e um pouco de dinheiro que não estava na bolsa. Contudo, não bastava para provê-lo até o fim de sua jornada. Pelo que me disseram, ele teve que mendigar pelo caminho para se manter vivo, pois não podia vender suas joias. Assim, teve que esmolar e fazer o que pôde ao longo da estrada e viajar com fome pelo resto da trilha. Mas não é incrível que eles não tenham roubado seu certificado, por meio do qual ele será admitido no portão celestial? Comentou Esperançoso. Sim, é incrível, concordou Cristão. Mas eles não o roubaram, embora não devido à astúcia de Pouca Fé, pois ele, assustado com o assalto, não tinha nem força nem condição de esconder qualquer coisa. Foi mais por conta da boa providência que por seu esforço que os ladrões não encontraram o certificado. Mas deve ter sido um consolo para ele não terem levado suas joias, observou Esperançoso. Teria sido um grande consolo para ele se as houvesse usado como deveria, mas os que me contaram a história disseram que ele fez pouco uso do certificado pelo resto do caminho, e isso porque ficou muito abatido por terem roubado seu dinheiro. Na verdade, esqueceu-se dele pela maior parte do resto da jornada. Além disso, a toda hora que se lembrava e começava a sentir-se reconfortado, pensamentos da sua perda lhe surgiam à mente e voltavam a abatê-lo. Pobre homem, compadeceu-se Esperançoso. Isso lhe causou grande sofrimento. Sim, muito sofrimento. Qualquer um de nós, mesmo se estivéssemos acostumados, que fosse roubado e ferido como ele foi, e num lugar estranho, não sentiria o mesmo? É incrível ele não ter morrido por conta do sofrimento, coitado. Disseram-me que ele passou o resto do caminho entre lamentos aflitos e amargos, contando a todos que encontrava pelo caminho onde e como havia sido roubado, quem o havia assaltado, o que havia perdido, como fora ferido e como mal escapara com vida. Mas é inacreditável que, apesar da necessidade, ele não tenha vendido nem empenhado algumas de suas joias, de modo a poder subir durante a viagem, ponderou Esperançoso. Falas como aquele que tem a cabeça dura, pois o que poderia empenhar ou para quem poderia vender? No país onde ele foi roubado, as joias não tinham valor. Tampouco ele desejava a subsistência que poderia ter conseguido. Além disso, se houvesse perdido suas joias à entrada do portão celestial, teria, e disso ele sabia muito bem, perdido o direito a qualquer herança a ele reservada naquele lugar. E isso teria sido pior que o assalto e a maldade de 10.000 ladrões. Por que estás tão azedo, meu irmão? Protestou Esperançoso. Esaú vendeu seu direito à primogenitura por uma panela de sopa, e o direito à primogenitura era sua maior joia. E se ele assim fez, por que Pouca Fé também não poderia ter feito o mesmo? Esaú realmente vendeu seu direito à primogenitura, admitiu Cristão. E muitos outros também o fizeram, e ao fazer isso, excluíram-se da bênção maior, como fez aquele infeliz. Mas há uma diferença entre Pouca Fé e Esaú, e também entre suas posses. O direito à primogenitura de Esaú era típico, mas as joias de Pouca Fé, não. O estômago de Esaú era seu Deus, mas não o de Pouca Fé. Esaú queria satisfazer seu apetite, Pouca Fé, não. Além do mais, Esaú não via nada além do desejo de satisfazer seus desejos. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Mas Pouca Fé, embora fosse homem de pouca fé, foi mantido longe dessas extravagâncias por causa dessa pouca fé,
e valorizou suas joias a ponto de não as vender, como fez Esaú com seu direito de primogenitura. Não se lê em nenhum lugar que Esaú tinha fé, nem mesmo um pouco. Assim, não é de se estranhar que onde a carne domina, como acontece com um homem que não tem fé, ele venda seu direito de primogenitura, assim como sua alma e tudo mais, para o diabo do inferno, pois ele é como um jumento quando empaca. Quando a mente só pensa em sua luxúria, a pessoa faz qualquer coisa, a qualquer preço, para satisfazê-la. Mas pouca fé era de temperamento diferente. Sua mente voltava-se às coisas divinas. Construiu sua vida sobre coisas espirituais e superiores. Então, com que fim alguém com tal temperamento venderia suas joias, caso houvesse alguém para comprá-las, para encher a cabeça com coisas vãs? Um homem pagaria mesmo que 1 centavo para comer feno? Ou o pombo poderia comer carniça como o corvo? Aqueles, porém, que não têm fé, podem, para satisfazer suas paixões carnais, empenhar ou arrendar, ou vender sem pestanejar o que têm e a si mesmos. No entanto, se tiverem fé, mesmo que pouca, não o farão. Este, meu irmão, é teu erro. Reconheço que tens razão, mas tua reflexão severa quase me aborreceu, admitiu esperançoso. Ora, nada fiz além de comparar-te com alguns pássaros lépidos, desses que correm para cima e para baixo nas trilhas inexploradas com a concha sobre a cabeça, explicou o cristão. Mas deixe isso de lado e tudo ficará bem entre nós. Mas, cristão, esses 3 rapazes, sinto isso em meu coração, são um bando de covardes. Se não fosse assim, teriam fugido como fugiram ao ouvir o barulho de alguém vindo pela estrada? Por que pouca fé não foi mais corajoso? Ele poderia, acho eu, tê-los enfrentado e cedido, caso não tivesse mais jeito. Que eram covardes, muitos já disseram, mas poucos pensam assim na hora do julgamento. Quanto a ter mais coragem, pouca fé não tinha nenhuma. Na verdade, meu irmão, se estivesses naquela situação, também não oferecerias resistência. De fato, como estão longe de nós, tu demonstras essa disposição, mas se aparecessem agora, provavelmente repensarias tua opinião. Mas pensa o seguinte, prosseguiu o cristão, são salteadores de estradas, servos do rei do poço sem fundo, e este, se preciso for, virá ele mesmo em seu auxílio, e sua voz é como o rugido de um leão. Eu mesmo me vi numa situação semelhante à de pouca fé, e foi terrível, 3 patifes sobre mim, e eu comecei a resistir como um cristão. Eles chamaram uma única vez, e seu mestre apareceu. Como diz o ditado, eu teria dado minha vida por 1 centavo, mas Deus quis que eu estivesse envergando uma armadura. E embora eu estivesse assim equipado, foi difícil encontrar coragem. Ninguém pode dizer o que nos espera num combate, a não ser aquele que já esteve numa batalha. Sim, mas vês, eles fugiram quando acharam que era esse grande graça chegando pela estrada, observou esperançoso. É verdade. Eles quase sempre fogem, tanto eles quanto seu mestre, quando o grande graça aparece. E não é de se espantar, pois ele é o campeão do rei. Mas acho que irás dizer que há alguma diferença entre pouca fé e o campeão do rei. Os súditos do rei não são seus campeões, não conseguem, em batalha, executar atos de guerra como o legítimo campeão. É razoável achar que uma criancinha poderia derrotar Golias como fez Davi? Ou que um passarinho possa ser tão forte como um touro? Alguns são fortes, outros fracos. Alguns têm muita fé, outros pouca. Esse homem era do tipo fraco e por isso sucumbiu. Espero que tenha sido mesmo grande graça que apareceu. Se houvesse sido, ele teria tido trabalho, disse Cristão, pois embora a grande graça seja excelente com suas armas e pode e tem conseguido até agora mantê-los na ponta da espada, se conseguirem atacá-lo em conjunto, mesmo que seja covardia ou desconfiança ou outro qualquer, podem derrubá-lo. E quando o homem está no chão, o que é capaz de fazer? Quem observar bem o rosto de grande graça, continuou o cristão, verá tantos ferimentos e cicatrizes que entenderá o que digo. Sim, certa vez ouvi dizer que ele exclamou, quando estava no meio de um combate, perdemos a esperança da própria vida.
como esses patifes corpulentos e seus camaradas fizeram Davi gemer, lamentar e berrar? Sim, Remã e Ezequias, embora fossem campeões, também foram forçados a enfrentá-los quando foram por eles atacados. E apesar de seus esforços, foram derrotados. Certa vez, Pedro tentou o melhor que pôde, mas apesar de dizerem que grande graça é o príncipe dos apóstolos, eles tanto o pressionaram que ele chegou a temer uma pobre moça. Além do mais, prosseguiu o cristão, seu rei está atento ao seu chamado. Ele sempre está ao alcance dos seus súditos, e sempre que eles estão em perigo, se possível, vai ajudá-los. E dele se diz, se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem a lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha, e o cobre como pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornaram em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. O que pode alguém fazer nesse caso? É verdade que, se alguém puder montar o cavalo de Jó, se tiver capacidade e coragem de cavalgá-lo, poderá realizar coisas notáveis, pois ou darás tua força ao cavalo, ou revestirás o teu pescoço com crinas, ou espantá-los-ás como um gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se e indignando-se, serve a terra, e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia! E cheira de longe a guerra e o trovão dos capitães e o alarido. Mas para os soldados de infantaria, seguiu o cristão. Como eu e tu, que lutamos a pé, que nunca desejemos encontrar o inimigo, nem nos vangloriarmos como se fôssemos capazes de fazer melhor quando ouvirmos sobre outros que foram prejudicados, nem nos vangloriar com pensamentos sobre nossa coragem, pois aqueles que o fazem quase sempre fazem o pior quando postos à prova. Vê Pedro, a quem mencionei antes. Ele se gabava, sim, e como. Ele disse por conta de sua mente vã que faria seu melhor e que defenderia seu mestre mais que qualquer outro. Mas quem senão ele acabou sendo frustrado e oprimido por esses vilões? Quando, portanto, ouvimos falar que estes assaltos acontecem na estrada do rei, devemos fazer duas coisas. A primeira é sair armado e não esquecer o escudo, pois foi por falta disso que tão vigorosamente atacou Leviatã e não foi capaz de derrotá-lo. De fato, se não estivermos armados com escudo e armadura, ele não nos temerá nem um pouco. Foi por isso que o sábio nos disse, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 2. Também é bom que peçamos a proteção do rei, para que ele mesmo nos acompanhe. Isso fez Davi exultar no vale da sombra da morte, e Moisés preferia morrer onde estava a dar um passo sem seu Deus. Ah, meu irmão, se ele nos acompanha, por que precisaríamos temer 10.000 que se colocam contra nós? Mas sem ele, os altivos auxiliadores caem sob o golpe. Da minha parte, disse cristão, dando continuidade à sua reflexão. Já estive no combate, e apesar disso, embora pela sua bondade eu esteja vivo, como podes ver, não posso me gabar de valentia. Eu ficaria feliz se não mais encontrasse esses brutamontes, apesar de que temo não estarmos livres de todo perigo. Entretanto, como o leão e o urso ainda não me devoraram, rogo a Deus para que ele também nos livre do próximo filisteu incircunciso que encontrarmos. Então, cristão cantou. Pobre pouca fé, enfrentou ladrões descrentes, foi atacado, mas lembrai-vos os crentes, cultivai a fé e vitória tereis, e de modo viril, e não sobre apenas 3, mas sobre 10.000. Assim prosseguiram, com ignorância atrás. Continuaram até chegar a um local onde havia uma bifurcação, com os 2 caminhos igualmente retos. Os 2 não sabiam que trilha tomar, pois ambas as sendas pareciam iguais. Então, pararam para ponderar, e enquanto pensavam sobre o caminho,
viram um homem de pele negra, mas vestido com um manto muito leve, que se aproximou deles e perguntou o que faziam lá parados. Os peregrinos responderam que iam até a cidade celestial, mas não sabiam qual caminho tomar. "Segui-me", disse o homem, "estou indo para lá." Desse modo, eles o seguiram por uma trilha que se afastava do caminho e os distanciava da cidade a que desejavam ir. Em pouco tempo, rumavam para a direção oposta. Mesmo assim, continuaram a seguir o desconhecido. Sem que percebessem, ele os levou até uma rede, na qual caíram e assim, enredados, ficaram sem saber o que fazer. O homem negro deixou o manto branco cair de suas costas, e eles viram onde estavam, e ali ficaram lamentando-se por algum tempo, pois não podiam se libertar. Cristão disse a seu companheiro: "Agora percebo meu erro. Acaso os pastores não haviam avisado para termos cuidado com os bajuladores? Conforme diz o sábio, foi isso que encontramos hoje. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos." Eles também nos deram anotações sobre o caminho a seguir para que não saíssemos dele, mas esquecemos de consultá-las e não evitamos as trilhas do destruidor, disse esperançoso. Aqui, Davi foi mais sábio que nós, pois ele disse: "Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor." Assim, eles ficaram se lamentando na rede. Por fim, viram que um ser resplandecente se aproximava deles com um chicote curto na mão. Ao aproximar-se, perguntou de onde provinham e o que faziam lá. Responderam que eram peregrinos indo para Sião, mas foram levados a perder o caminho por um homem negro vestido de branco, que lhes disse para segui-lo, pois estava indo para a mesma cidade que eles. "Ele se chama bajulador", disse o estranho com o chicote na mão. "É um falso apóstolo que se transformou em anjo de luz." Então ele cortou a rede, soltou os peregrinos e lhes falou: "Segui-me, que vou levá-los de volta ao caminho certo." Desse modo, ele os levou de novo até a bifurcação onde haviam encontrado o bajulador. Lá, perguntou-lhes: "Onde passastes a última noite?" Eles responderam que passaram com os pastores, nas montanhas aprazíveis. E o ser resplandecente quis saber se eles não haviam recebido orientações sobre o caminho dos pastores. Os peregrinos disseram que sim. "Mas não consultastes o mapa quando pararam?" insistiu o estranho. "Não", admitiram. "Por quê?" "Nós nos esquecemos." "Os pastores não vos preveniram sobre o bajulador?" "Sim, mas não imaginávamos que esse homem de fala mansa podia ser ele." Então, vi em meu sonho que o desconhecido mandou que os peregrinos se deitassem, e assim que o fizeram, ele os açoitou para lhes ensinar o bom caminho que deveriam trilhar. E enquanto os açoitava, dizia: "Tanto quanto amo, eu repreendo e castigo. Sejais zelosos, portanto, e arrependei-vos." Feito isso, ele lhes disse que retomassem o caminho e que prestassem atenção às instruções dos pastores. Assim, os viajantes lhes agradeceram por sua bondade e seguiram no rumo certo, cantando: "Vem aqui, tu que o caminho vais percorrer. Vê como os peregrinos foram se perder, capturados numa rede em meio à peregrinação, por terem esquecido de seguir a boa orientação. É verdade que foram resgatados da estranha cela, mas acabaram açoitados, que isso lhes ensine cautela." Depois de caminharem por um tempo, perceberam na distância um homem só, andando suavemente pela estrada na direção dos peregrinos. "Vê, ao longe vem ao nosso encontro um homem de costas para Sião", disse Cristão. "Sim", concordou esperançoso, "mas vamos ficar atentos, caso ele também seja um bajulador." Desse modo, o estranho se aproximou cada vez mais até finalmente abordá-los. Seu nome era Ateu, e lhes perguntou para onde estavam indo. "Estamos indo para o Monte Sião", informou Cristão. Ao ouvir isso, Ateu começou a rir. "Por que estás rindo?" "Rio porque vós sois pessoas ignorantes.
por empreender uma jornada tão entediante, na qual nada compensará os sofrimentos da viagem. Por que, homem? Indagou Cristão. Achas que não seremos recebidos? Recebidos? Não existe nenhum lugar neste mundo igual a esse com o qual sonhais. Existe no mundo vindouro, redarguiu Cristão. Quando eu estava em meu país, ouvi falar sobre isso que estás dizendo, contou Ateu. Então saí em busca desse lugar e continuei a procurar essa cidade durante 20 anos, mas desde o primeiro dia não achei nada. Nós dois ouvimos sobre esse lugar e acreditamos poder encontrá-lo, falou Cristão. Se eu não houvesse acreditado, não teria viajado tanto à sua procura. No entanto, como não encontrei nada, se de fato existisse eu o teria encontrado, pois viajei ainda mais que vós, estou voltando e buscarei me confortar nas coisas que então abandonei, trocando por elas as esperanças que agora sei que não existem. É verdade o que esse homem diz? Perguntou Cristão esperançoso. Presta atenção, ele é um dos bajuladores, disse Esperançoso. Lembra o que nos custou termos dado atenção a uma dessas pessoas? Qual o quê? Monte Sião? Não vimos os portões da cidade das montanhas aprazíveis? E não devemos também andar na fé? Vamos continuar, antes que o homem com o açoite nos alcance de novo. Tu deverias ter me ensinado a lição que agora sussurra ao teu ouvido. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Eu digo, meu irmão, paremos de ouvi-lo e vamos acreditar na salvação da alma. Meu irmão, não coloquei a questão a ti porque eu duvidava da verdade de nossa crença, mas para provar-te e para colher o fruto da honestidade do teu coração, justificou Cristão. Quanto a esse homem, sei que foi cegado pelo Deus deste mundo. Vamos, nós dois, sabendo que acreditamos na verdade e que nenhuma mentira provém da verdade. Regozijo-me na esperança da glória de Deus, exclamou Esperançoso. Assim, eles deixaram o homem, e este, rindo deles, seguiu seu caminho. Em meu sonho, vi que os dois peregrinos continuaram até chegar a uma região onde o ar deixava os forasteiros sonolentos. Ali, Esperançoso sentiu-se entorpecido e pesado de sono. Estou com tanto sono que mal consigo manter os olhos abertos, disse a Cristão. Vamos deitar aqui um pouco e tirar um cochilo. De modo algum, replicou Cristão. Se dormirmos aqui, jamais acordaremos. Por quê, meu irmão? O sono é bom para o homem cansado e poderemos recomeçar a viagem descansados se cochilarmos. Não te lembras que um dos pastores nos disse para termos cuidado com o terreno encantado? Ele avisou que deveríamos evitar dormir. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Reconheço que errei, e se estivesse aqui sozinho, teria ao dormir corrido risco de morte, concordou Esperançoso. Vejo que é verdade o que disse o sábio. 2 são melhores que 1, portanto, que tua companhia seja minha misericórdia e que sejas recompensado pelo seu trabalho. Então, para evitar o sono neste lugar, vamos ter uma boa conversa, propôs Cristão. Estou de pleno acordo. Por onde começamos então? Por onde Deus iniciou conosco. Mas começa tu, por favor, pediu Esperançoso. Primeiro vou cantar-te esta canção. Quando os santos tiverem sono, eles que aqui vêm, devem observar os 2 peregrinos agirem como convém. Sim, aprendei com sua sábia conversa, ficai de olhos abertos e vice-versa. A confraria dos santos, se bem ajudar, os mantém acordados, não importa o pesar. Em seguida, Cristão começou. Vou te fazer uma pergunta. Como foi que vieste a pensar em fazer as coisas que agora fazes? Queres dizer como comecei a cuidar do bem da minha alma? Indagou Esperançoso. Isso mesmo. Durante muito tempo aproveitei o prazer das coisas que são vistas e vendidas em nossa feira, começou Esperançoso. Coisas que hoje acredito teriam me afogado em perdição e destruição caso eu continuasse a cultivá-las. Que coisas são essas? Quis saber Cristão. Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também gostava de arruaças, de diversão, de beber, xingar, mentir, de imundícies,
não respeitava o sábado e tudo mais que destrói a alma. Descobri, porém, ao ouvir e refletir sobre as coisas divinas, que ouvi de ti e também do nosso amado fiel, que morreu por sua fé e por seu modo piedoso de vida na feira das vaidades, que o final dessas coisas é a morte, e que a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. E cedeste imediatamente ao poder dessa convicção? Interrompeu o cristão. Não, respondeu esperançoso. Não desejava conhecer o mal do pecado, nem a condenação que o acompanha. Ao contrário, esforcei-me, quando minha cabeça foi abalada pela palavra, para fechar os olhos à sua luz. Mas por que quiseste continuar naquela vida, apesar dos primeiros efeitos do Espírito abençoado de Deus em ti? Bem, primeiro eu ignorava que aquilo era obra de Deus sobre mim. Nunca pensei que, ao despertar para o pecado, Deus começasse a converter o pecador. Segundo, o pecado ainda aprazia minha carne, e eu não queria abandoná-lo. Em terceiro, não sabia como me afastar dos meus antigos companheiros, pois eu gostava da sua presença e das suas ações. E em quarto lugar, as horas em que essas convicções me ocorreram foram tão dolorosas e apavorantes que eu não podia aguentar sequer sua lembrança. Então, ao que parece, às vezes te vias livres da tua aflição, comentou o cristão. Sim, de fato, mas ela retornava sempre, e eu ficava tão mal, ou ainda pior quanto antes. O que te fazia relembrar teus pecados? Muitas coisas, admitiu esperançoso. Quando eu encontrava um bom homem na rua, ou quando ouvia alguém lendo a Bíblia, ou quando minha cabeça começava a doer, ou quando me diziam que algum dos meus vizinhos estava doente, quando ouvia os sinos dobrarem por alguém que havia morrido, quando pensava em minha própria morte, quando alguém morria repentinamente e especialmente quando pensava que em breve eu seria julgado. E conseguias livrar-te da culpa do pecado quando essas coisas te sobrevinham? Não, não conseguia, pois ele me dominava a consciência. Se eu pensasse em pecar novamente, embora conscientemente não quisesse, o tormento que me vinha era ainda pior. E o que fizeste, quis saber, cristão? Pensei que devia me esforçar para corrigir minha vida, do contrário, acho eu, tenho certeza de que seria condenado. E te esforçaste para corrigir teus erros? Sim, afirmou esperançoso. Fugi não apenas dos pecados, mas também da companhia pecaminosa, e me dediquei às atividades religiosas, como oração, leitura, lamentar os pecados, falar a verdade para os meus vizinhos, etc. Eu fiz essas coisas e tantas outras que seria enfadonho relatar tudo. E então, começaste a sentir-te melhor? Sim, por um tempo, mas por fim minha angústia se abasteceu sobre mim de novo, apesar de todo o esforço que empreendi. Como isso aconteceu, já que te havias reformado? Muitas coisas me tocaram, especialmente dizeres como toda a tua retidão é como trapos imundos, ou pelas obras da lei a carne não será justificada, ou ainda, quando houverdes feito isso tudo, dizei, somos inúteis, entre muitas outras. Então comecei a pensar o seguinte: se toda a minha retidão não é nada além de trapos imundos, se pela ação da lei nenhum homem pode ser justificado, e se mesmo quando houverdes feito tudo, ainda assim seremos inúteis, então é tolice pensar que alcançaremos o céu pela lei. Também pensei que se um homem deve 100 libras ao comerciante, deverá pagar tudo o que deve, mas sua dívida continua aberta no livro caixa. O comerciante pode processá-lo e mandá-lo para a prisão até que a dívida seja paga. E como aplicaste isso a ti mesmo? Ora, pensei que, com meus pecados, contraí uma grande dívida, registrada no livro de Deus, e mesmo agora que me reformei, não conseguirei pagar essa dívida. Desse modo, devo pensar nisso constantemente, apesar do meu esforço. Mas como conseguirei me livrar da condenação pelos pecados que outrora cometi? Uma preocupação muito justificada, comentou o cristão. Mas prossiga, por favor. Outra coisa que me afligia, continuou esperançoso. Apesar de meu empenho, se observava com cuidado o melhor que fazia agora, ainda havia pecado, novo pecado, mesclando-se com o melhor que eu fazia, de maneira que era forçado a concluir:
Não obstante meus antigos conceitos positivos que tinha de mim e de minhas tarefas, que ainda cometia pecado o bastante para ir para o inferno, mesmo se minha vida anterior houvesse sido imaculada. E o que fizeste então? O que fiz? Não sabia o que fazer até me abrir com Fiel, pois ele e eu éramos conhecidos. E ele me disse que, a não ser que eu pudesse ter a retidão do homem que nunca pecou, nem minha própria integridade nem a probidade do mundo todo poderia me salvar. E você acha que ele disse a verdade? Perguntou o cristão. Ele me disse que se houvesse falado comigo quando eu estava satisfeito com minha vida anterior, eu o teria chamado de tolo, mas depois que vi minha própria enfermidade e o pecado que se une aos meus melhores atos, sou forçado a concordar com ele. Mas pensaste, quando ele disse isso, que poderias encontrar tal homem, alguém que com justiça se pudesse dizer que nunca cometeu um pecado? Devo confessar que suas palavras soaram estranhas de início, porém depois de conversarmos e de convivermos mais, fiquei completamente convencido. E perguntaste a ele quem era esse homem e como poderias ser justificado por seu intermédio? Sim, ele me disse que era o Senhor Jesus, que se senta à direita do Elevadíssimo, confirmou esperançoso. E assim ele me disse, eu deveria ser justificado por seu intermédio, confiando no que ele fez quando aqui esteve em carne e em seu sofrimento ao ser crucificado. Eu lhe perguntei ainda, como um homem pode ser capaz de justificar outro perante Deus? E ele me disse que ele era o Deus poderoso, e fez o que fez e morreu a morte que morreu, não por si, mas por mim, a quem seus feitos e o valor destes devem ser atribuídos, se eu crer nele. E o que fizeste então? Indagou o cristão. Levantei objeções, pois achei que ele não quisesse me salvar. E o que Fiel te respondeu? Ele me disse para segui-lo e ver por mim mesmo, contou esperançoso. Eu disse que era presunção, mas ele discordou, pois eu havia sido convidado a segui-lo. Daí, ele me deu um livro sobre Jesus, como um convite para me encorajar a vir. Sobre o livro, ele me disse que cada letra e palavra eram mais firmes que o céu e a terra. Então, eu lhe perguntei o que deveria fazer quando o encontrasse, e ele me respondeu que deveria me ajoelhar e suplicar de todo o coração e toda a alma que o Pai o revelasse a mim. Perguntei, além do mais, como deveria fazer minha súplica, e ele disse, vai e o encontrarás sobre o trono da misericórdia, onde fica o ano todo para oferecer perdão a todos os que lhe o pedem. Eu lhe disse, prosseguiu esperançoso, que não saberia o que falar quando lá chegasse, e ele me orientou a repetir essas palavras, Deus, sê misericordioso comigo, pecador, e faz-me crer em Jesus Cristo, pois bem vejo que se não fosse por sua retidão, eu estaria totalmente perdido. Disseram-me que o Senhor é um Deus de misericórdia e ordenaste que teu Filho Jesus Cristo se tornasse o Salvador deste mundo. Além disso, o Senhor deseja concedê-la a um pobre pecador como eu, e sou eu de fato um pecador. Senhor, aproveita a oportunidade de ampliar tua graça na salvação da minha alma por meio de teu Filho Jesus Cristo. Amém. E fizeste conforme ele te disse? Falou o cristão. Sim, e muitas e repetidas vezes. E o Pai revelou seu Filho a ti? Não de imediato, nem depois, nem na terceira e na quarta vez, e tampouco na quinta e na sexta, respondeu esperançoso. E o que fizeste então? Ora, eu não sabia o que fazer, admitiu esperançoso. Não pensaste em desistir das orações? Sim, umas 100 ou 200 vezes. E por que não fizeste? Perguntou o cristão. Eu acreditava que o que Fiel me dissera era verdadeiro, isto é, que sem a retidão desse Cristo, o mundo todo não poderia me salvar. Por isso pensei, se eu desistir, morro, e nada consigo além da morte no trono da graça. E me veio na mente, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Assim, continuei a orar até que o Pai me mostrou seu Filho. E como é que ele foi te revelado?
Não o vi com meus olhos físicos, mas com os olhos da minha compreensão. Foi assim. Certo dia eu estava muito triste. Acho que mais triste que em qualquer outra época da minha vida. E essa tristeza se devia ao fato de eu ter percebido a gravidade e a vileza dos meus pecados. Eu não esperava nada além do inferno e da condenação eterna da minha alma. De repente, vi o Senhor Jesus Cristo olhando para mim do céu e dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E eu repliquei, continuou esperançoso: mas, Senhor, sou um grandíssimo pecador. E ele respondeu: minha graça é suficiente para vós. Então eu disse: mas, Senhor, o que é acreditar? E me veio à mente esta passagem: aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Entendi assim que crer e ir até ele eram a mesma coisa, e que aquele que o busca, ou seja, que busca salvação em Cristo com todo o coração e afeto, acredita verdadeiramente nele. Diante disso, lágrimas me subiram aos olhos, e fiz ainda outras perguntas. Mas, Senhor, um grande pecador como eu pode ser aceito e salvo por ti? E ouvi-o responder: aquele que vem a mim eu jamais rejeitarei. Mas como, Senhor, devo proceder contigo para que minha fé se faça correta? Perguntei. E ele falou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é a lei da retidão para todos aqueles que creem. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Ele nos amou e lavou nossos pecados com seu próprio sangue. Ele é o mediador entre Deus e nós. Ele viveu para interceder por nós. Por tudo que compreendi, devo buscar a retidão na sua pessoa e a expiação de meus pecados pelo seu sangue. O que ele fez em obediência à lei de seu Pai, submetendo-se ao castigo, não o fez por si, mas para aquele que reconhecerá e que será grato a isto para ser salvo. E então, meu coração encheu-se de alegria, e meus olhos de lágrimas, e meu coração transbordou de amor pelo nome, pelo povo e pelos modos de Jesus Cristo. Isso foi de fato uma revelação do Cristo para sua alma, reconheceu o cristão. Mas dize-me, que efeito isso tudo teve sobre teu espírito? Percebi que o mundo todo, não obstante a retidão que aqui há, está condenado. Vi que Deus Pai, embora seja justo, pode justificar o pecador que sai em busca de redenção. Fez-me ter vergonha da vileza da minha antiga vida e me confundiu com a noção da minha ignorância, pois antes eu não tinha em meu coração um sentimento que me mostrasse a beleza de Jesus Cristo. Levou-me a amar a vida santa e a desejar fazer algo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Sim, acho que se eu tivesse milhares de litros de sangue em meu corpo, derramaria tudo por amor ao Senhor Jesus.